Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando sobre hipertensão com o Dr. Marcelo Cantarelli, que é médico cardiologista e diretor da Angiocardio aqui de São Paulo. Doutor, no caso das crianças, é possível já medir a pressão delas e a partir de que idade isso é possível? Sim, é possível e o pediatra deve medir a pressão. Orienta-se desde cedo, meça-se a pressão arterial. Não existe uma idade adequada, depende muito dos antecedentes da criança, de sintomas que ela possa aparecer. Muitas vezes a hipertensão na criança é secundário a algum problema, né? Então, mas o pediatra ele vai definir direitinho, dependendo do caso, quando vai começar a medir a pressão. É importante saber que a hipertensão infantil, ela existe e ela é diretamente proporcional a hábitos de vida. Ou seja, crianças que têm casos na família e uma alimentação completamente inadequada, rica em gordura, rica em sódio e crianças obesas, que é cada vez mais frequente. Então, aí existe o nível de hipertensão na criança, quer dizer, o nível dos valores é completamente diferente do adulto. Então, não é 12/8, é mais baixo e a hipertensão também são níveis mais baixos que a gente considera como hipertenso. Agora, é importante, e isso faz parte da consulta médica, né, do pediatra, ferir a pressão quando ele achar que deva. A partir de que idade, aferir. doutor? A partir dos 6, 7 anos, isso já entra-se de rotina na avaliação do pediatra a medida da pressão arterial quando ele achar conveniente, dependendo dos antecedentes, do histórico da criança e de sintomas que elas estão tendo. É muito frequente hoje, com o estresse infantil das escolas, a correria, a criança tem muita coisa para fazer, tem até uma agenda de horários a cumprir, corre para lá e para cá, e alimentação inadequada, que você tenha realmente a hipertensão infantil mais frequente do que se tinha anteriormente. Os sintomas da hipertensão infantil são semelhantes aos da hipertensão do adulto? Muito semelhantes. Quando aparece, realmente a queixa mais frequente é cefaleia. Então, dor de cabeça. Dor de cabeça, às vezes tontura, às vezes formigamento pelo corpo, enxerga os pontos brilhando. Mas o mais frequente é não sentir nada. E esse é o grande problema da hipertensão arterial, né? A pessoa ela pode passar grande parte da vida não tendo sintoma nenhum e de repente tem um sintoma agudo, uma cefaleia intensa e aí já tem uma crise hipertensiva. Então, às vezes, o primeiro sintoma de uma hipertensão arterial já é algo grave. Ou uma emergência hipertensiva, ou um infarto do miocárdio, ou um derrame cerebral, que é o AVC. Então, por isso que é o importante é a gente sempre aferir a pressão e não esperar que apareçam sintomas. Então, entre as doenças que podem ser ocasionadas pela hipertensão, estão essas que o senhor citou, mais algumas, doutor? Isso, e mais a dissecção da aorta, que são a dissecção de aorta, e mais a insuficiência renal. Então, essa que você leva à perda dos rins. Então, esses órgãos que são as artérias, no caso da aorta, as artérias coronárias, no caso do coração, músculo cardíaco, as artérias do encéfalo, do cérebro, e os rins são os órgãos-alvo da hipertensão arterial, além da nossa retina. E podem causar realmente esses problemas que são extremamente graves. Então é importante a gente sempre estar orientado e bem educado e bem informado quanto a isso, né? Eu queria deixar mais 2 sites que eu acho que é importante para o público pesquisar. Um é o www.eusou12por8.com.br. O Eu Sou 12por8 é uma campanha muito bonita da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre exatamente a conscientização de medir a pressão arterial. E o outro site é da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o www.cardiol.br. Não tem como, é cardiol.br, que tem exatamente muitas informações para o público, uma linguagem muito fácil e acessível sobre os perigos e o que a gente deve fazer com a hipertensão arterial. Agora, doutor, no caso de uma pessoa que já é hipertensa e tem um temperamento explosivo naturalmente, ou seja, ela só está agravando, aumentando as possibilidades de ter um desses problemas que o senhor citou? Sim, sem dúvida. Muitas das vezes a crise hipertensiva, que é quando a pressão sobe de repente, ela existe um gatilho. E muitas das vezes o gatilho é o estresse, né? Ficou muito famoso o caso do presidente Lula, que teve uma crise hipertensiva, que foi uma subida abrupta da pressão arterial. Numa das viagens, ele estava em Recife, e foi atribuído ao excesso de viagens, à falta de sono. Então, isso realmente pode propiciar
um elevamento, uma elevação da pressão arterial, e esses picos de pressão é que são perigosos, e aí que você pode propiciar o infarto, o derrame nessa situação. Tá certo, hoje nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Marcelo Cantarelli, ele que é médico, cardiologista e diretor da Angiocárdio. Hoje esteve aqui conosco e falou um pouco mais sobre hipertensão. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Luciana. Obrigado, estou à disposição. Todos que nos acompanharam pela Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.